Olá, sou o pastor Carlos McCord, espero que você esteja bem. Estou aqui em São José dos Campos, preparando o nosso estudo hoje sobre respostas que satisfazem. Hoje eu tive um pouco de problema com a internet, então estou gravando esse vídeo e a gente vai postar para esse estudo hoje. É uma segunda-feira aqui e eu espero que você esteja bem. A pergunta para hoje é: que diferença Deus fará em mim? Que diferença Deus fará em mim? Eu tenho que ser honesto, essa pergunta, eu estava lendo essa pergunta ontem, preparando para hoje de manhã, e abriu na minha mente uma coisa linda de perceber mais uma vez a profundidade daquilo que Deus faz na minha vida. Foi uma experiência muito boa de pensar em tudo que Deus tem feito em mim através de Jesus Cristo. Tem um trecho que eu queria ler para os irmãos que diz assim, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, e a frase em Cristo, em união de Espírito Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso responde de uma certa forma, em clareza, em poucas palavras, o que Cristo faz. Tudo é novo. Nós somos uma nova criação. Quando você olha para aquilo que Cristo fez enquanto ele estava aqui entre nós, o que ele nos ensinou, e especialmente a sua crucificação na cruz, a gente percebe que Jesus veio mudar tudo e reconciliar, mais uma vez, a humanidade com seu Pai. Uma volta para aquele plano original, mas um plano muito, muito mais precioso, porque custou a própria vida de Jesus na cruz para fechar a questão do pecado e tirar aquele assunto do pecado e iniciar uma nova fase para a humanidade, a fase de em Cristo. O autor Oswald Chambers, que tem me abençoado tanto, ele fala uma coisa interessante. Ele falou assim: tudo que faço deve ser baseado na perfeita união com Jesus Cristo que vive em mim. Deixa eu ler de novo. Tudo que faço deve ser baseado na perfeita união com Jesus Cristo que vive em mim. Eu acho que muitas pessoas estão tentando viver uma vida cristã que é uma tentativa de ser um cristão. Uma tentativa de uma certa forma, viver princípios que a gente chama princípios cristãos, ideias e doutrinas e crenças que a gente declara como sendo o cristianismo. Não sou contra, é claro, o desenvolvimento de princípios e as coisas que as pessoas estão vendo na Bíblia e ensinando da Bíblia. Eu estou dizendo que o cristianismo é um relacionamento dentro de mim e dentro de você, da pessoa de Jesus Cristo. É um relacionamento de união. E o que Cristo significa em nós é essa reconciliação com Deus em ação. E é claro, essa reconciliação e essa presença de Cristo em nós mudou tudo para toda a humanidade. Jesus disse que ninguém vem ao Pai, ninguém chega na reconciliação a não ser por Ele. Então, se eu fizer a pergunta para mim, que diferença Deus fará em mim? Eu acho que a diferença é agora Cristo
habita em mim e eu posso viver em união de espírito com Cristo, em Cristo. Se lembra que Paulo disse, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é a diferença. A diferença não é a qualidade da tua teologia, mas a qualidade daquele que vive em você. Eu não conheço nenhum teólogo que tem uma teologia perfeita, mas eu conheço milhares de pessoas que têm a vida cristã perfeita, que é Cristo em nós, a esperança da glória. O cristianismo só funciona através dessa união de espírito que existe entre o discípulo, o cristão e o Criador, Pai, Filho, Espírito Santo. Essa união agora que vive em mim, essa união que eu posso experimentar um dia de cada vez, é a fonte de uma manifestação do cristianismo. Outro autor que tem me influenciado bastante, Stanley Jones, ele disse que a qualidade do nosso centro vai determinar o alcance, ou alcance, vamos dizer a melhor palavra, alcance do nosso amor. Então, se eu quiser manifestar o que é o cristianismo, isso começa aqui na minha união pessoal com Jesus Cristo. E se eu viver dessa união, se eu permanecer na videira verdadeira, então eu vou ter condições de expandir essa manifestação da graça de Deus operando em mim, vivendo em mim. Que diferença Deus faz em mim? A diferença é Cristo em mim. Ele é a luz, o pão, o caminho, a verdade e a vida. Então, o cristianismo não é uma coisa que você só vai acrescentando informações e acumulando princípios. É literalmente Cristo sendo formado em você. Pense nisso um pouco. E se Cristo realmente é o caminho, a verdade e a vida, e é a pura verdade que seus pecados foram perdoados porque ele morreu na cruz, e agora ele revelou para você que ele vai habitar em você, ele habita em você. Então, ele habita em você para você, numa união de espírito com ele, consegue glorificar o Pai através de você ser uma pessoa justa. Deus fez Cristo, o pecado, por nós, para que a gente pudesse se tornar a revelação da justiça de Deus no mundo. Então, cada cristão tem tudo para viver a vida cristã. E se eu aprender a um dia de cada vez viver em Cristo, então eu consigo viver uma vida um dia de cada vez, glorificando Deus, momento a momento. Então, que diferença ele fez na minha vida? Ele mudou tudo. Ele me deu um novo início, um novo nascimento. Ele não fez uma pequena reforma em mim. Eu sou uma nova criação. E as coisas estão se transformando cada vez mais numa manifestação daquilo que é novo e não aquilo que foi do passado. Eu acho isso lindo, é um desafio muito, muito bom e me dá energia e esperança para viver esse dia 100% em união de espírito com Cristo. Eu espero que você sinta a mesma coisa, que você quer também a mesma coisa. Deus te abençoe.